Eu quero começar essa conversa com algumas perguntas. Se você é pai ou mãe, provavelmente quer que seu filho ou sua filha seja mais confiante, mais ativo e mais feliz praticando esportes. Mas deixa eu te perguntar, por que algumas crianças parecem naturalmente coordenadas, enquanto outras têm dificuldade até para correr, pular ou chutar uma bola? Será que isso é só talento? Ou será que existe algo que acontece antes mesmo do esporte começar? Hoje eu quero te mostrar algo que poucos pais sabem. Existe uma sequência natural no desenvolvimento do movimento das crianças. E quando essa sequência ela não acontece, o esporte começa a ficar difícil. E mais importante, existem movimentos fundamentais que toda criança deveria desenvolver antes mesmo de começar a praticar esportes. Se esses movimentos não aparecem, o esporte muitas vezes vira frustração. Mas calma, nós vamos chegar neles. Antes de continuar, eu quero que você pense em algumas perguntas. O esporte realmente desenvolve as habilidades das crianças? Ou as crianças precisam desenvolver habilidades antes de entrar no esporte? O que realmente constrói a confiança de uma criança no movimento? Qual é o papel dos pais nisso tudo? Durante essa conversa, você vai entender algumas coisas muito importantes. Primeiro, por que o movimento é a base do desenvolvimento infantil? Segundo, por que muitas crianças têm dificuldade no esporte hoje? Terceiro, quais são as habilidades motoras que toda criança precisa desenvolver? E quarto, como os pais podem ajudar nesse processo, mesmo sem ser treinadores? Mas para entender tudo isso, precisamos primeiro entender como o movimento humano se desenvolve. O desenvolvimento motor é processo de mudança nos movimentos ao longo da vida. Uma criança não nasce sabendo correr bem, ela aprende. E esse aprendizado depende principalmente de três fatores. O primeiro é as questões biológicas, ou seja, crescimento, maturação e genética. O segundo fator é o ambiente em que ela vive. O espaço que a criança tem para brincar, explorar e se movimentar influencia. E o terceiro fator é a experiência. Quanto mais oportunidade de movimento a criança tem, mais o corpo aprende. Existe algo importante que muitas pessoas esquecem. O movimento não envolve apenas o corpo. Ela envolve também o pensamento e as emoções. Quando uma criança brinca, ela não está apenas se movimentando, ela está pensando, resolvendo problemas e construindo confiança. Para explicar como o movimento humano se desenvolve ao longo da vida, pesquisadores criaram um modelo chamado ampulheta do desenvolvimento motor. Esse modelo foi apresentado nos estudos de David Gallahan. Então, vem comigo. Imagina uma ampulheta, assim como a areia desce gradualmente dentro da ampulheta, o desenvolvimento motor também acontece passo a passo ao longo da família. Nesse modelo existem dois fatores principais que influenciam esse desenvolvimento. O primeiro é o que nós já falamos, a hereditariedade, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à genética e à maturação do corpo. O segundo é o ambiente, as experiências que a criança vive, os estímulos que recebe e as oportunidades que tem de se movimentar. Isso significa que o ambiente que a criança vive tem um impacto enorme no desenvolvimento motor. Dentro dessa ampulheta existem quatro grandes fases do desenvolvimento do movimento humano. Temos os movimentos reflexos, movimentos rudimentares, habilidades motoras fundamentais e os movimentos especializados. E cada fase prepara a criança para a próxima. Vamos conhecer um pouco mais essas fases? Movimentos reflexos. A primeira fase acontece aproximadamente do nascimento até o primeiro ano de vida. Nessa fase, os movimentos são mais involuntários, reflexos, né? O bebê não decide conscientemente se mover.
Os movimentos acontecem automaticamente através dos reflexos. Alguns exemplos são o reflexo de sucção e o reflexo de preensão. Quando você coloca o dedo na mão de um bebê, ele automaticamente segura. Isso é um reflexo. E esses reflexos ajudam na sobrevivência do bebê e também ajudam o sistema nervoso a se preparar para movimentos voluntários lá no futuro. A fase 2, movimentos rudimentares, é a segunda fase, acontece aproximadamente entre o nascimento e os 2 primeiros anos. Aqui começam a surgir os primeiros movimentos voluntários. A criança começa a ganhar controle sobre o próprio corpo. Nessa fase, aparecem 3 tipos de movimentos: movimentos de estabilidade, como sustentar a cabeça, sentar e manter postura; movimentos de locomoção, como engatinhar e dar os primeiros passos; e movimentos de manipulação, como pegar objetos, segurar e soltar. Esses movimentos simples são fundamentais porque eles constroem a base do controle corporal. A fase 3, as habilidades motoras fundamentais, é uma fase que acontece aproximadamente entre os 2 e os 7 anos de idade. Se existe uma fase que realmente constrói a base do esporte, é essa. Aqui, as crianças desenvolvem movimentos que serão utilizados durante toda a vida. Esses movimentos são chamados de habilidades motoras fundamentais. Eles são como o alfabeto do movimento. Assim como uma criança precisa aprender letras antes de escrever palavras, ela precisa aprender esses movimentos antes de praticar esportes. Essas habilidades podem ser divididas em 3 grupos: habilidades locomotoras, como correr, saltar e pular; habilidades manipulativas, como arremessar, chutar, pegar e rebater; e habilidades de estabilidade, como equilibrar, girar e rolar ela. Muitas crianças hoje não chegam ao estágio maduro dessas habilidades. Não porque não tenham talento, mas porque muitas vezes não tiveram oportunidades suficientes de movimento. E a fase 4, movimentos especializados. A quarta fase começa aproximadamente a partir dos 7 anos de idade. Nessa fase, as habilidades fundamentais começam a ser utilizadas em atividades mais específicas, como esportes e jogos. Por exemplo, no futebol, a criança combina várias habilidades fundamentais: correr, equilibrar, chutar e mudar de direção. O esporte não cria essas habilidades, ele utiliza habilidades que já foram desenvolvidas anteriormente. Agora, eu quero te contar uma história. Imagine uma criança de 7 anos. Vamos chamá-la de Lucas. Começa a jogar futebol. No começo, ele está animado, ele vê os amigos jogando e quer participar. Mas, quando o jogo começa, algo acontece. Lucas tem dificuldade para correr. Ele perde o equilíbrio com facilidade. Quando a bola chega nele, ele não consegue controlar. Ele tenta chutar, mas erra. E aos poucos, algo começa a mudar dentro dele. Ele começa a evitar a bola, fica mais quieto no jogo. E até que um dia ele diz algo que muitos pais já ouviram: pai, acho que eu não sou bom nisso. Mas, muitas vezes, o problema não é a falta de talento. O problema é que Lucas nunca teve a oportunidade de desenvolver a base do movimento. É como pedir por uma criança escrever um texto sem antes de ensinar as letras. Existem movimentos que formam a base de praticamente todos os esportes. Quando uma criança desenvolve bem esses movimentos, ela tem muito mais facilidade no esporte. E esses movimentos são correr, saltar, pular, equilibrar, arremessar, chutar, pegar, rebater, girar. Esses movimentos formam a base do desenvolvimento motor. Quando eles aparecem naturalmente na infância, o esporte
ele deixa de ser difícil. Ele passa a ser natural. Os pais não precisam ser treinadores. O que as crianças realmente precisam são experiências de movimento. Brincar, explorar, se movimentar. Quando uma criança sente que consegue correr, pular e controlar o próprio corpo, a confiança aparece. A confiança no esporte não nasce no treino. A confiança nasce nas experiências de movimento que a criança vive ao longo da infância. Agora eu quero te propor um desafio. O desafio dos 10 minutos de movimento em família. Durante 7 dias, separe 10 minutos do seu dia para se movimentar com o seu filho ou sua filha. Pode ser correr, pular, jogar bola ou inventa uma brincadeira. O importante é se movimentar juntos. Se você fizer esse desafio, grave um pequeno momento dessa brincadeira, poste nas redes sociais, marque o meu perfil e use a hashtag 10 minutos de movimento. Porque no final das contas, o desenvolvimento motor não acontece apenas na escola ou no treino. Ele acontece principalmente nos momentos simples que as crianças vivem com as pessoas que mais amam. E às vezes, tudo que uma criança precisa para se desenvolver melhor é apenas 10 minutinhos de movimento com os pais. Gostou? Curte, comenta, compartilha e salva para você não esquecer o desafio.